Tá gravando, agora confirmado aqui, ó. É assim que a gente sabe que as coisas estão fluindo. Sei lá o que aconteceu aqui, não sei se eu mexi onde eu não deveria. E tá estranha essa câmera, hein, velho? Bom, vamos pro que interessa. Hoje, nossa, cara, como é difícil. Tem dia, né? Tem dia que a gente não tem assunto, a gente simplesmente segue. E eu acho que é sobre isso que eu quero dizer hoje. Dizer o quanto, por mais que seja rotineiro, por mais que seja uma rotina repetitiva, as coisas elas são legais, são boas, são, não diria que únicas, mas de certa forma, de certa maneira, elas sempre cooperam para algo mais interessante. Acho que é sobre isso que eu quero dizer. Hoje, inclusive, pelo fato, literalmente pelo fato de não estar conseguindo visualizar aqui em quanto tempo já foi, o que ela tá fazendo, sabe? Aquelas coisas básicas para que a gente tenha como referência. Algo eu não tô conseguindo visualizar, isso tá me incomodando. E não é comum isso, sabe? A gente tá tão acostumado a estar ou monitorando ou estar ali perto ou próximo de algo que realmente vai fazer uma diferença na nossa vida em questão de eu tô aqui gravando, mas eu tô conseguindo monitorar o que eu tô fazendo, eu sei que tá gravando em LUT, eu sei que tá gravando em log, as coisas ali de configuração estão certas, estamos num tempo legal, e sair disso incomoda, né? É muito louco como quando a gente sai daquilo que a gente está habituado, né? Quando a gente vai enfrentar coisas novas, ou até mesmo quando a gente vai fazer alguma coisa nova. Meu amigo, tá muito, muito quente. Quando a gente vai fazer coisas novas, a gente acaba se incomodando. É muito, muito louco isso. Porque certas coisas, o ato de mudança, por exemplo, ele deveria ser algo que não incomodasse a gente. O fato, né, o fato literal de estar sempre fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito e de alguma maneira, vou fechar aqui também, e de alguma maneira tudo ser modificado, isso é muito doideira. Isso não beira a insanidade de quem quer ou quem gosta de estar sempre no controle. Porque, quando as coisas saem do seu controle, quando as coisas saem ali da sua fichinha, elas têm a oportunidade, aquela coisa que você sempre fez do mesmo jeito, quando aquilo ele sai do seu controle, primeiro que você tem a oportunidade de se reinventar, de se fazer algo novo. E eu acho que isso, de uma maneira mais simples,
ela faz com que coisas simples se tornem mágicas, se tornem únicas. E o fato da gente até mesmo não gostar, sabe? A gente ficar incomodado quando as coisas saem do nosso controle, ou até mesmo pelo fato da gente não estar habituado a, no meu caso aqui, a se filmar, a estar sempre captando imagens do dia a dia, esse fato também me incomoda. Então, tipo, o fato de estar fazendo as mesmas coisas da mesma forma, ele não é legal, entre aspas, né? Vamos falar assim. Ele não é interessante pro que eu tô fazendo. E quando muda eu fico incomodado. Tipo, e essa senoide aí? Tá muito louco, velho. E a gente tem que ser um pouco mais atento às mudanças que querem fazer na nossa vida. As mudanças que devem ocorrer na nossa vida. Por quê? Porque a gente acha que não. Mas as mudanças, as coisas diferentes que ocorrem com a gente, seja chegar atrasado no trabalho, seja um café da manhã diferente que você fez, seja o que for, ele tem uma ideia por trás. Ele tem a ideia de fazer com que aquele momento seja diferente, aquilo que você está fazendo crie-se uma memória. E aí chega no ponto que eu quero chegar. Nossa, sei lá quanto tempo foi, mas eu tô, entre aspas, só enrolando. Tá gravando isso aqui ainda, pra eu não ficar irritado depois? Tá gravando. Quer ver? Não, o cara vai. Acho que tá no direito dele. Tá jabulanice, viu? Tem uns brancos estourados, mas não tem problema. E é esse o ponto. O ponto é que a gente se acostumou tanto com as coisas que a gente fica irritado por não conseguir mudar e fica irritado por algo que a gente já estava acostumado que acontecesse mudasse. E isso fala um pouco sobre o ser humano, sobre o que o homem, a mulher, a criança, o adolescente, o jovem, fala muito sobre o que eles querem ser ou o que eles são. Porque a gente é um ser volátil, um ser que é um ser adaptável. A gente está acostumado a fazer coisas diferentes, a mudar, quem sabe, de trabalho, a mudar, quem sabe, de profissão, a mudar de localização, alimentação, rotina. A gente é um ser que é adaptável a isso. Porém, eu diria que a gente não gosta dessas mudanças, dessas adaptações, dessas coisas diferentes que nos ocorrem. Mas a gente, querendo ou não querendo, isso é mais que necessário pra gente. Para que a gente se torne pessoas melhores, seres humanos melhores. Mas a gente não entende, a gente não raciocina, às vezes, que isso pode ser no estralar de dedos, que isso pode ser de supetão. E isso é o que incomoda a gente. A gente não está habituado, a gente não gosta de mudanças abruptas, mudanças instantâneas, mudanças do nada. A gente não gosta. E às vezes, Deus, principalmente Deus, ele gosta de fazer essa mudança com a gente. Ele gosta de pegar a gente que está acomodada, que está estagnada, e dar um chacoalhão, mano. Falar, ó, seguinte,
Não é mais assim, pronto, acabou. É assim agora, você vai assim. Ah, você estava ganhando 10 mil reais, ah, agora vai ficar sem emprego. Ah, você tem o melhor... Nossa, uma coruja essas horas. Você tem o carro do ano. Aí você bate da PT no carro. Deus, ele tem um agir, ele tem um trabalhar diferente. E a gente, como ser humano, a gente tem que estar aberto a entender, a aceitar, a compreender e virar e falar, tudo bem. Fazer o quê? Me atrasei? Ah, ó, isso é uma reflexão que eu estou fazendo da minha vida. E é uma coisa que você pode fazer na sua vida também. É o quê? Pô, me atrasei. Tá, mas por que eu me atrasei? O que eu fiquei fazendo que me atrasou? Quais coisas ocorreram no meu dia para que eu me atrasasse? Essa reflexão a gente não percebe, mas deveríamos fazer com uma certa frequência. De tipo, chegar em casa e ao falar o dia, né, para os nossos pais, para os nossos filhos, para as nossas esposas, para os nossos maridos, a gente parar, olhar e pensar, pô, aconteceu isso de ruim que eu não gostei, mas aconteceu por causa disso, e talvez disso, e disso outro. Você ser uma pessoa que entende o processo que está passando, a problemática na qual você está passando, independente da mudança abrupta, independente da mudança inesperada, independente da rasteira que você ache que tenha tomado da vida, esse tipo de reflexão vai fazer você entender e perceber para onde você está indo. Entender e perceber que o melhor está próximo. E entender e perceber que às vezes um atraso, um acidente, um socorro, uma ida até o mercado que não tenha dado certo ou que não tenha saído como você planejou, esse tipo de coisa se torna livramento. Entender que esse tipo de coisa também se torna livramento é algo maravilhoso e libertador para você como pessoa. Então você entender, analisar, fazer ali o brainstorm próprio, seja você sozinho, seja você com esposa, marido, filhos, independente de quem ou com quem seja, você ter esse entendimento que coisas podem acontecer, mudanças podem acontecer, percas podem acontecer. Você ter esse entendimento, ter essa reflexão e realmente compreender as coisas, compreender tudo o que está acontecendo, isso vai fazer com que muitas portas se abram, muitas coisas maravilhosas aconteçam na sua vida. Ah, estourei meu cartão, mas poxa, eu tenho uma viagem top que eu vou fazer para Groenlândia conhecer o Papai Noel. Vá, pô. Esse tipo de coisa. A gente tem que ter objetivos, saber que a gente deseja algumas coisas. Sim, temos que ter essa convicção, esse entendimento. Mas também temos... Nossa, fiquei clarão. Nossa, que take bonito, ó. A gente tem que ter também o entendimento, a convicção de que, cara, coisas podem acontecer. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Mas o que pega o ser humano é não entender o porquê esse tipo de coisa acontece. Isso é que faz o ser humano
entrar em desespero, ficar preocupado, ter ansiedade, ter diversos transtornos que existem no universo aí. Essas mudanças a gente tem que estar preparado. Mesmo não querendo, a gente tem que entender e compreender que muitas coisas ocorrem principalmente para o nosso bem, para a nossa melhoria como pessoa, para que nos tornamos pessoas melhores. Não que a gente não seja boas pessoas, mas entender que a gente pode melhorar é algo que pode fazer com que os seus dias sejam diferentes. Que coisas aconteçam no seu dia que você teria um comportamento X, que agora que você entendeu isso, você vai ter um comportamento Y, Z, W. Entenda, compreenda e aceite que coisas acontecem para o nosso bem. E para a nossa melhoria, obviamente. Um ótimo dia para a gente.